Flávio Dino e Alexandre de Moraes, ministros do Supremo Tribunal Federal, voltaram a colocar em discussão uma questão que já havia sido enfrentada pela própria Corte, a necessidade ou não de diploma para o exercício do jornalismo. Durante uma sessão da primeira turma do STF, em um processo envolvendo direito de resposta e o Grupo Globo, Dino afirmou que o sigilo da fonte não poderia servir como justificativa para a divulgação de desinformação. Chama atenção, finalmente, ministro Alexandre, que tudo isto se tornou ainda mais difícil porque há uma decisão do Supremo, a qual respeito, obviamente, e quem sabe um dia será debatida novamente, quanto à dispensa do diploma de jornalista para o exercício da profissão. Então, isso constitui um complicador na medida em que a extensão automática desse regime de garantias a qualquer blogueiro pode levar a que o PCC e o Comando Vermelho façam um concurso para selecionar blogueiros. Teria cada um 100 blogueiros supostamente protegidos por este conjunto de garantias que se referiam em 88 ao jornalismo profissional. Então, aquilo que já é problemático em si e multissecular se tornou ainda mais complexo pela desnecessidade do diploma, o que constitui um desafio adicional ao exercício interpretativo que cabe ao Poder Judiciário e só ao Poder Judiciário, com independência fixar o sentido da Constituição. Hoje, com as redes sociais, em que qualquer pessoa acorda e diz, a partir de hoje eu sou um jornalista, e começa no seu blog a ofender a honra de inúmeras pessoas e se escudar na liberdade de imprensa, e claramente nós não podemos normalizar isso e tratar essas pessoas como a imprensa séria, o jornalismo sério. Então, talvez seja realmente o momento de refletirmos com uma regra de transição para aqueles que já exercem seriamente a profissão, mas como qualquer outra profissão no Brasil, uma regulamentação. Moraes, por sua vez, fez referência ao período da ditadura militar ao discutir os limites e as responsabilidades do exercício da atividade jornalística, e é justamente aí que começa o problema. Se existe uma discussão relevante na sociedade sobre a necessidade de diploma para ser jornalista, essa discussão deveria acontecer no Congresso Nacional. São os parlamentares, eleitos pelo voto popular, que deveriam debater uma eventual mudança na legislação. O papel de um ministro do Supremo deveria ser outro, interpretar a Constituição e verificar se determinada norma é ou não compatível com ela. E existe ainda um detalhe importante. Em 2009, o próprio STF decidiu, por 8 votos a 1, que o diploma de jornalismo não poderia ser uma exigência para o exercício da profissão. Na ocasião, o relator, ministro Gilmar Mendes, apresentou justamente a relação entre jornalismo e liberdade de expressão como um dos fundamentos da decisão. Ou seja, estamos falando de uma questão que já foi analisada pela própria Suprema Corte. Por isso, a pergunta que precisa ser feita agora é: por que esse assunto está sendo retomado? Enquanto o debate público se concentra em saber quem pode ou não ser chamado de jornalista, existe uma discussão muito mais profunda acontecendo por trás disso. Até onde o Estado pode interferir no exercício da liberdade de expressão e da atividade jornalística? Um exemplo ajuda a entender o tamanho dessa discussão. Glenn Greenwald, conhecido internacionalmente por seu trabalho jornalístico e vencedor do Prêmio Pulitzer pela cobertura dos documentos revelados por Edward Snowden, não possui formação acadêmica em jornalismo. Sua formação é em direito. Ainda assim, é inegável que ele exerce atividade jornalística, produz reportagens, trabalha com fontes e publica informações de interesse público. Você pode concordar ou discordar completamente das opiniões de Greenwald. Isso é parte normal do debate democrático. Mas transformar a existência ou não de um diploma em condição absoluta para definir quem é ou não jornalista abre uma discussão muito mais perigosa. E aqui chegamos a uma frase de Alexandre de Moraes que merece ser analisada. O ministro afirmou que, se a imprensa fosse contaminada por pessoas que não são jornalistas e que não estariam comprometidas com a informação, um dos pilares da democracia poderia ser enfraquecido. Mas essa mesma lógica precisa valer para todos.
políticos. Se a preocupação é impedir que pessoas sem a formação adequada ocupem determinadas funções e comprometam instituições fundamentais, então a pergunta inevitável é: quais critérios estão sendo utilizados para definir quem pode ocupar cada espaço? A imprensa é um dos pilares de uma democracia justamente porque deve existir liberdade para informar, investigar, questionar autoridades e apresentar diferentes visões à sociedade. E o mesmo princípio de responsabilidade deveria ser aplicado às instituições que exercem poder sobre a sociedade. O debate, portanto, não deveria ser simplesmente jornalista precisa ou não de diploma. A questão central é muito maior. Quem tem o poder de definir quem pode informar, quem pode falar e quais critérios serão utilizados para limitar esse exercício? Porque quando se começa a estabelecer uma régua para controlar quem pode exercer o jornalismo, é preciso tomar muito cuidado para que essa régua não acabe sendo utilizada para controlar a própria liberdade de expressão. E em uma democracia, esse limite precisa ser discutido com muita responsabilidade, principalmente por quem ocupa posições de poder dentro da própria Suprema Corte.